Em uma fábrica no interior da China, um motor sai da linha de montagem. Na carroceria, o emblema é da Toyota, mas embaixo do assoalho, escondida entre o chassi e a suspensão, bate um coração que não nasceu em Nagoya. Nasceu dentro da BYD, a mesma empresa que hoje disputa, carro a carro, cada centímetro do mercado chinês com a própria Toyota. Por décadas, a Toyota construiu sua reputação sobre uma ideia simples: controle total, P A por P, a processo por processo, tudo desenhado, testado e produzido dentro de casa. Foi assim que a marca virou sinônimo de confiabilidade em todo o planeta. E agora, essa mesma empresa está usando a tecnologia de bateria de um rival direto para sobreviver no mercado de elétricos mais competitivo do mundo. Isso parece rendição, mas quanto mais você olha para os números por trás dessa decisão, mais fica claro que não é bandeira branca. É cálculo, é sobrevivência estratégica e um tabuleiro que mudou de regras da noite para o dia. O que fez a montadora mais cautelosa do planeta engolir o orgulho e assinar um acordo com o próprio inimigo? E o que a Toyota está escondendo por trás dessa jogada, enquanto o mundo inteiro acha que está vendo uma derrota? Para entender o tamanho dessa decisão, é preciso entender o tamanho da pressão que a China colocou sobre montadoras do mundo inteiro. Durante anos, a Toyota apostou em um caminho diferente do resto da indústria. Enquanto concorrentes corriam atrás de carros 100% elétricos, a empresa japonesa dobrou a aposta em híbridos e em hidrogênio, convencida de que o mundo ainda não estava pronto para depender só de baterias. Foi uma aposta que funcionou por muito tempo. O Prius virou praticamente um sinônimo de eficiência. E a Toyota colhia os frutos de uma estratégia que parecia infalível. Só que a China não esperou a Toyota se convencer do contrário. Em poucos anos, os veículos elétricos e híbridos plug-in passaram a representar mais da metade de todos os carros novos vendidos no país. Não foi uma transição suave, foi uma virada de mercado que aconteceu no espaço de poucos ciclos de produto, arrastando junto uma queda expressiva nas vendas de carros a combustão e híbridos tradicionais. Para a Toyota, a mensagem foi direta: se adaptar imediatamente ou perder espaço no mercado automotivo mais importante do planeta. E aqui está o detalhe que torna essa história realmente interessante. Não estamos falando de uma empresa atrasada tentando correr atrás do prejuízo por incompetência. Estamos falando da companhia que escreveu um manual moderno de eficiência industrial, estudado e copiado por praticamente todas as outras montadoras do mundo. Mesmo assim, nem o método Toyota tinha resposta pronta para a velocidade com que o mercado chinês estava mudando. Isso não é um detalhe pequeno. É um sinal de que as regras do jogo mudaram para todo mundo, Toyota incluída. Existe um detalhe que a maioria das análises superficiais ignora. Em um carro elétrico, a bateria não é só mais uma peça. É, de longe, o componente mais caro do veículo, capaz de representar uma fatia enorme do custo total de produção. Errar esse número é o suficiente para destruir a margem de lucro antes mesmo de vender o primeiro carro. Diante disso, a Toyota se via diante de uma escolha brutal: construir sua própria cadeia de produção de baterias do zero ou comprar de quem já tinha resolvido o problema. Construir do zero significava bilhões de dólares em investimento, anos garantindo contratos de lítio, níquel e cobalto e uma curva de aprendizado industrial medida em anos, não em meses. Nada disso acontece da noite para o dia. E nada disso sai barato. O problema é que a Toyota não tinha anos. Cada trimestre gasto tentando construir essa cadeia própria.
Era mais um trimestre perdendo espaço na China, vendo rivais locais lançarem elétricos novos, enquanto a companhia japonesa ainda tentava garantir matéria-prima. O verdadeiro obstáculo não era dinheiro, era tempo. E tempo é a única coisa que nenhuma fábrica, por maior que seja, consegue fabricar mais rápido. Foi exatamente esse descompasso que empurrou a Toyota para um parceiro que já tinha resolvido esse quebra-cabeça havia anos. Para entender por que a Toyota escolheu justamente a BYD, é preciso voltar à origem da própria BYD. A empresa não nasceu como montadora. Ela começou nos anos 1990, fabricando baterias para telefones celulares e só depois expandiu para o setor automotivo. Essa origem importa porque significa uma coisa rara na indústria. A BYD controla toda a cadeia de produção de baterias internamente, da célula bruta até o pacote final, pronto para o carro. Isso dá à empresa um controle de custo apertado e uma capacidade de evoluir rápido, sem depender de fornecedores externos. A maioria dos elétricos premium usa baterias de níquel, manganês e cobalto, que oferecem mais densidade energética, mas custam caro e carregam um risco real de superaquecimento descontrolado. A BYD seguiu outro caminho, com uma química baseada em ferro e fosfato de lítio-matéria, prema mais barata, muito mais estável, com uma vida útil longa medida em milhares de ciclos de recarga, sem depender de metais raros e caros. Depois veio o design, que deu nome à tecnologia. Em vez de empilhar módulos volumosos, com espaço desperdiçado entre eles, a BYD passou a organizar células longas e finas, no formato de lâminas, diretamente dentro do pacote, eliminando a etapa intermediária dos módulos. Esse ajuste estrutural aumenta significativamente a densidade energética por volume, reduzindo o peso e melhorando a eficiência geral do sistema. Some essas duas vantagens: uma química mais barata e um design estrutural mais inteligente, e o resultado é uma bateria capaz de suportar milhares de ciclos de recarga antes de qualquer perda relevante de desempenho, além de custar bem menos para produzir do que uma bateria tradicional de mesma capacidade. Para uma empresa como a Toyota, obcecada por custo, disciplina e segurança na mesma medida, essa combinação não é apenas atraente, é quase imbatível. Se você quiser entender por que essa bateria conquistou a confiança da Toyota, existe um teste que resume tudo: o teste do prego. É o teste de estresse mais brutal da indústria. Um prego é cravado diretamente dentro de uma célula de bateria carregada. Uma bateria comum de níquel submetida a esse teste dispara a temperatura quase instantaneamente e explode em chamas violentas. A bateria em formato de lâmina da BYD, no mesmo teste, mantém a temperatura da superfície estável, sem fumaça, sem explosão, sem incêndio. Para a Toyota, esse único resultado vale mais do que qualquer ficha técnica de desempenho. A marca inteira da empresa foi construída em cima de uma única palavra: confiabilidade. Uma bateria capaz de sobreviver a uma perfuração física sem virar um risco de incêndio não é apenas uma proeza de engenharia, é a única coisa capaz de permitir que a Toyota coloque seu emblema no carro sem hesitar. E como essa química é naturalmente barata de produzir, ela também permite que a Toyota compita em preço, em um mercado hoje travado em uma guerra comercial agressiva. Essa aliança não nasceu do desespero, ela vem de uma parceria formada anos antes, quando Toyota e BYD criaram uma joint venture, dividida meio a meio, dedicada especificamente ao desenvolvimento conjunto de tecnologia para veículos elétricos. A divisão de trabalho é clara. A BYD entra com a plataforma elétrica, a bateria em formato de lâmina, os motores elétricos e a integração de software. A Toyota entra com engenharia veicular,
calibração de suspensão, seus próprios padrões de controle de qualidade e, principalmente, décadas de confiança de marca. A prova mais concreta desse acordo é um sedã elétrico desenvolvido especificamente para o mercado chinês. Se você abrir esse carro, vai encontrar bateria e motor da BYD por baixo da carroceria e da engenharia de segurança assinadas pela Toyota. O preço conta boa parte da história. É um valor agressivo para um carro com o emblema da Toyota, competindo diretamente com rivais locais que antes pareciam impossíveis de alcançar em custo. Os compradores têm opções de capacidade de bateria que entregam centenas de quilômetros de autonomia, com recarga rápida capaz de repor grande parte da carga em poucos minutos. O que essa história prova não é apenas que o carro existe, é que a Toyota não precisou gastar anos reinventando uma plataforma elétrica do zero. A empresa pegou um sistema de bateria e motor já validado nas estradas chinesas. Envolveu esse sistema no rigor de engenharia e controle de qualidade, que sempre definiu a marca, e lançou um produto competitivo em uma fração do tempo normal de desenvolvimento. Isso é a Toyota se adaptando à velocidade do mercado chinês, sem abrir mão dos padrões que sustentam seu nome. Aqui é onde um manual antigo da indústria automotiva para de fazer sentido. Toyota e BYD são concorrentes diretos, brigando pelos mesmos clientes todos os dias. Mesmo assim, estão desenvolvendo tecnologia juntas. Isso tem nome cooperação entre rivais. Empresas que competem ferozmente em um campo, mas que entenderam que a rivalidade pura, isolada, sem nenhuma colaboração, deixou de ser sustentável sozinha. E esse acordo não é um favor unilateral da BYD. Fechar parceria com a Toyota valida a BYD como uma fornecedora de tecnologia de nível global, não apenas uma montadora chinesa forte dentro de casa, mas uma empresa que gigantes automotivos internacionais confiam para construir produtos juntos. Esse tipo de validação vale mais para as ambições globais da BYD do que qualquer campanha de marketing poderia comprar. Também permite que a BYD rentabilize sua capacidade de produção de baterias vendendo para outras montadoras, transformando capacidade ociosa em uma fonte extra de receita. Então, quando você tira a poeira das manchetes, essa não é uma história de uma empresa socorrendo a outra. É a história de duas empresas com forças completamente diferentes, uma dominante em tecnologia de bateria, a outra dominante em confiança de marca e disciplina de engenharia, entendendo que unir essas forças as leva mais longe, mais rápido, do que brigar isoladamente. Conseguiria. Será que isso significa que a Toyota desistiu de ser líder em engenharia? É a pergunta que os céticos continuam fazendo. E é uma pergunta justa, mas a leitura mais precisa é outra. Pragmatismo acima de orgulho. Abrir mão de uma fatia de autossuficiência no curto prazo é um preço pequeno para continuar relevante no mercado automotivo mais competitivo do planeta. Por quê? Enquanto os carros com bateria da BYD saem da linha de produção, a Toyota está investindo pesado em uma nova geração de baterias de estado sólido, com lançamento comercial projetado para o fim desta década. As metas são impressionantes. Autonomia superior a 1.000 km, com recarga rápida capaz de devolver a maior parte dessa energia em poucos minutos. Baterias de estado sólido prometem recarga mais rápida, autonomia maior e margens de segurança ainda superiores às melhores químicas de lítio disponíveis hoje. E a Toyota vem se posicionando silenciosamente como uma das líderes dessa corrida. A estratégia, quando você enxerga o quadro completo, é, em camadas, usar a tecnologia já comprovada da BYD para sobreviver. A onda elétrica chinesa agora, sem gastar anos tentando construir uma cadeia de bateria do zero. Enequant
Isso manter o caixa alimentado por um negócio global de híbridos que praticamente nenhum rival chinês tem em escala equivalente, gerando bilhões em fluxo de caixa que financiam essa pesquisa sem colocar a empresa em risco financeiro. E então, direcionar esse dinheiro para o salto tecnológico que pode colocar a Toyota de volta à frente de toda a indústria. Quando as baterias de estado sólido finalmente estiverem prontas para a produção em massa. Isso não é a Toyota admitindo derrota. É a Toyota comprando tempo para vencer depois, em seus próprios termos, em vez de lutar a batalha de hoje com a tecnologia inacabada de amanhã. Dando um passo atrás, o quadro fica claro. A parceria entre Toyota e BYD não foi um momento de fraqueza, foi um giro pragmático e necessário. Feito por uma ela mostra o quanto a BYD evoluiu, de uma fabricante de baterias de celular para uma potência global em tecnologia de energia. E mostra um lado da Toyota que o público raramente vê, agilidade impiedosa, quando a sobrevivência comercial está realmente em jogo. A lição maior vai além dessas duas empresas. A flexibilidade de cadeia de suprimentos silenciosamente substituiu a autossuficiência absoluta como a verdadeira vantagem competitiva da indústria automotiva. As montadoras que insistem na ideia antiga de que tudo precisa ser construído internamente são as mais propensas a ficar para trás. As que estão dispostas a emprestar, associar-se e se adaptar são as que continuam de pé quando a poeira baixa. O trono da indústria automotiva não vai para quem insiste em construir cada peça sozinho por orgulho. Vai para quem é inteligente o suficiente para usar cada arma disponível, mesmo quando essa arma vem do maior rival. Orgulho não conquista mercado. Adaptabilidade conquista. E fica a pergunta que vale a pena levar com você. Esse foi o movimento mais inteligente que a Toyota fez em uma década? Ou foi a primeira rachadura visível em um império que por décadas se recusou a depender de qualquer um?